Oi, gente, meu nome é Carol, sou uma filha amada de Deus. Pastor, se apresenta aí, por favor. Depois a gente fala o tema. Se apresenta primeiro. Você já se apresentou? Já, sou uma filha amada de Deus, eu sou Carol. Então tá bom. Pode falar. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, também sou um filho amado de Deus e pastor aqui na CBL, Congregação Batista de Leme. Estamos aqui para tratar de um assunto, dessa vez, bastante interessante, né? Um assunto quase úmido, não é isso, Carol? Até que é úmido. É úmido? Por quê? É líquido. Oi? É um assunto líquido. É um assunto líquido, né? Não vamos tratar de filosofia igual o Zygmunt Bauman, né? Mas vamos falar de coisas líquidas. Sim. Beleza? Qual que é o tema então, Carol? O tema hoje é bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. E aí, o que nós vamos falar de bebida alcoólica? Cachaça? Cachaça, corote, cerveja são as bebidas mais populares. O que você falou? Corote? Corote. O corotinho. O corotinho. É uma bebida muito popular também. A vodka, né? Aí tem o vinho, tem o champanhe, que é aquelas bebidas que é mais em datas especiais. Uhum. Só que essas são as bebidas mais populares, as quais eu falei. Entendi. Mas e aí, o que nós vamos falar? Porque de repente as pessoas perguntam, né? Sim. Interessante que as pessoas perguntaram. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e falando, a gente está pensando, né? A gente tem nesse quadro, a gente quer conversar sobre temas que as pessoas têm dificuldades. E é interessante que eu estava conversando assim num grupo de pessoas que tem pessoas que estão se achegando a Jesus agora, né? E tem pessoas que estão se desconectando de Jesus. É muito legal, porque não é legal se desconectar de Jesus. Eu estou dizendo é legal o grupo que a gente estava conversando, né? Um grupo, vamos dizer assim, eclético. É um grupo formado por várias pessoas. E quando eu falei, né, que a nossa proposta era conversar de qualquer assunto e tentar responder isso à luz da Bíblia. E aí então a proposta foi assim como que um coral, fala de bebida, né? Por quê? Porque a igreja ela tem essa pegada, né? A igreja muitas vezes ela demoniza algumas coisas, né? E quando eu estou dizendo igreja, eu não estou falando a igreja de Jesus, estou falando a igreja instituição, né? Ela demoniza algumas coisas, outras coisas ela nem trata, não quer falar, né? Porque do tipo assim, se eu não falar, vamos dizer que o problema não aparece. E eu acho que bebida é um desses assuntos, né? E logo de cara, as pessoas já falam que não pode. Logo de cara as pessoas falam que não pode. Quem são as pessoas? Bom, acho que a gente já falar sobre a questão de tomar bebida alcoólica, até eu mesmo já pensei que não pode. Você pensou? Até eu já pensei. Mas de onde você pensou isso? Pastor, não faz pergunta difícil. Não, porque assim, se você pensou, você... Tem uma fonte, né? Oi? Tem uma fonte. Tem uma fonte, Sim. né? Eu penso assim, eu não dormi um dia, e aí depois eu acordei e falei assim, crente não pode beber, né? E também não dormi um dia e acordei falando assim, eu acho que não tem nada a ver. Acho que tudo isso são construções que a gente vai fazendo. A gente vai construindo coisas ao longo do que a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai se conectando, vai descobrindo coisas, né? E em especial desse assunto, a fonte nossa tem que ser a Bíblia, né? Então é isso aí. A minha fonte, as minhas influências, então não foi isso. É que de ver as pessoas falando, das influências também da internet, os memes. Uhum. Então... E o que a internet fala? Os memes fala? Tem um meme que fala assim, o crente lá
o mercado é dividido por partes, né? A parte do açougue e tal. Quando que o cristão ele tá na parte da bebida lá, aí a senhorinha pega no flagra, sabe? Aí, tipo, dá a entender que não pode, que ele tá fazendo uma coisa escondida. Aí... Carol, então vamos lá. Eu tenho dito em vários outros assuntos, né? Falo isso na igreja, que é o seguinte: a desinformação, não no sentido de não ter informação, é de ter a informação distorcida, tá? A informação distorcida, ela é pior que a falta de educação, de informação, desculpa. Então, a pessoa que... Nós somos cristãos. Como cristão, nós somos seguidor do Cristo. E nós seguimos o Cristo não à luz da minha religião, não à luz da minha religiosidade, até porque o seguidor do Cristo, ele não segue uma religião, ele segue uma pessoa. E eu sigo um alguém. Esse alguém que existe, um alguém de fato. E esse alguém é o Cristo. E quando eu olho para o Cristo, então, o Cristo me deixou alguns registros para que eu possa recorrer a esse registro para saber realmente o que ele está dizendo, o que ele disse, o que ele valida ou não. Esse registro que nós seguimos, ele é um livro milenar, ele é um livro histórico, ele é um livro escrito em outra época, por um monte de gente. De que livro que eu estou falando? Da Bíblia. Tá? Estou falando de um livro histórico, estou falando de um livro milenar, estou falando de um livro, né, atual, né? Estou falando de um livro oriental, né? Estou falando de um livro que foi escrito no Oriente Médio. Então estou falando desse livro, desse manual. E quando eu olho para esse Cristo e olho para os escritos dele, para aquilo que ele disse, então eu preciso fazer a seguinte leitura: o que o Cristo disse é tudo verdade? Eu preciso ir para esse livro, né, entendendo isso. E aí, tudo que está lá que o Cristo disse é verdade? Cristo falou o que ele quis falar? Quando Cristo falou que comida era comida, ele estava falando que comida é comida? Era disso que ele estava falando? Quando ele falou assim, olha, então, a bebida, ele estava falando de bebida? Por quê? Porque hoje se tem e agora me desculpe aí o pessoal, mas se tem eu ia falar idiotice, mas eu vou falar assim, tem uma infantilidade que ocorre. Por quê? Algumas pessoas acessam a Bíblia e falam assim, olha, Jesus falou isso, e quando isso que Jesus falou não compromete, eu não tenho que ter uma posição, eu não tenho que assumir um posicionamento, então Cristo falou isso. Agora, quando Cristo falou uma outra coisa, que isso aí é perigoso, então, mas não foi isso que ele quis dizer, isso está no sentido figurado. A bebida é esse assunto. Quando a gente fala de bebida, então, olha só, Jesus transformou água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. E é tão interessante que algumas pessoas falam assim, não, esse texto aí não é isso, aquele tempo, o vinho era o suco de uva e não sei o que, porque ele não tinha o valor, o teor alcoólico, e aí começa a inventar um monte de coisa para limpar a barra do Cristo. Mas o Cristo não limpou a barra dele. O Cristo foi lá, pegou água, transformou em vinho e falou, leva lá para o mestre Sala experimentar. Aí o mestre Sala pega, bebe o vinho. Mas na época eles tomavam o vinho, estavam bêbados, então tinha álcool, né? Então vamos lá. Nessa época, aí o mestre Sala bebe o vinho. Sim. Certo? Aí o mestre Sala fala assim, tem alguma coisa errada aqui.
Aí os caras falam, mas o que está errado? Ele fala, não, ó, todo mundo quando serve o vinho, quando dá uma festa, o que o cara faz? O cara pega o vinho bom e distribui primeiro o vinho bom, ele serve o vinho bom. E aí, quando está todo mundo chapado, aí ele dá o vinho ruim. Né? Por quê? Aí tá todo mundo bêbado mesmo, ninguém vai saber se o vinho é bom, se não é, né? Mas o mestre Sala falou assim, mas aqui aconteceu diferente. O cara me serve porcaria até agora, porque comparado a esse vinho que apresentou agora, cara, o que foi servido até agora era tudo porcaria. E agora o cara serve esse supra-sumo do vinho, agora que está todo mundo chapado, ninguém mais vai apreciar isso. Então, olha só, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que aquele vinho lá era vinho que deixava bêbado. Tanto deixava bêbado que o mestre de sala falou, cara, o que aconteceu? Né? Então, a gente precisa entender isso. E Jesus não limpou a barra dele. Você vê Jesus pedindo perdão. Ô pessoal, perdão aí, cara. Puxa, eu não sabia que o vinho ia ter teor alcoólico. Né? Quando ele fez, então ele incentivou. Porque ele sabia o que está fazendo. Incentivou? Então, que legal isso aí, né? Será que Jesus incentivou ou Jesus, ele disse assim, olha, galera, vamos entender que esse assunto não é o assunto mais importante. Será que não era isso? Mas tipo, você está falando então que o que ele quis dizer é que não é tão importante, só que ele fez. Ele fez, claro que ele fez. Foi o primeiro milagre, sim. Pelo menos o primeiro registrado, né? O João que queria enfatizar ali o Jesus Deus, o Jesus cristocêntrico, o Jesus, o Deus encarnado, que o João fez questão de enfatizar isso. O primeiro milagre que ele registra é Jesus numa festa transformando a água em vinho, né? Então a gente vai ter toda uma questão teológica sobre isso aí. Mas Carol, a grande verdade, pessoal aí, a grande verdade é o seguinte: há sim muitas falas de muitos pastores, de muitos líderes que vêm assim com tudo, inclusive exclui o membro da igreja, tudo quando fala assim, fulano estava bebendo, aí o cara vai para a disciplina, é cortado das coisas da igreja. Isso tem mais a ver com tradicionalismo, com ritualismo, do que com Bíblia. Porque a grande verdade é que a Bíblia, ela não proíbe beber. Não tem mandamento bíblico dizendo assim, não beba. Não está dizendo isso. A Bíblia fala assim, não se embriague. Ai daqueles que se embriagam. Ai daqueles que acordam cedo desesperado para beber. Ai deles. Para quem são os ais? Né? Há um texto, Carol quer que eu cite, né? Mas eu vou fazer o seguinte, Carol, como a gente acordou, eu vou depois passar toda uma listagem de versículos bíblicos, tá? Está tudo surtido aí sobre esse tema, tá? Mas Isaías ele vai dizer assim, para quem são os ais? Isaías não, é Provérbios, vai dizer, para quem são os ais? Ou seja, ai daqui, ai dali. Ele fala, é para aqueles que levantam cedo e já começam a beber. Bebe demasiado. Né? Abacuque, esse texto, ele é muito legal. Deixa eu só ler esse texto aqui. Abacuque, capítulo 2. O Abacuque, ele vai dizer o seguinte. Abacuque capítulo 2, é um texto pequeno, ele tem só 3 capítulos, mas ele vai dizer assim, no capítulo 2, verso 15, ele fala assim, olha, que aflição espera vocês que dão bebidas fortes aos seus companheiros, vocês que obrigam os seus companheiros a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Ou seja,
Num outro texto, Paulo vai falar assim, eu não sei se o Paulo está citando esse texto, se o Paulo está interpretando esse texto, mas o Paulo, quando ele vai lá na igreja dos Efésios, ele fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho tem devassidão. Ele fala, encham-se do Espírito Santo de Deus, que dá vida, que dá não sei o quê. Mas o Paulo nunca falou assim, pessoal, não beba, né? Um outro texto muito legal, né, que tem lá em Provérbios, no capítulo, então esse texto que eu li agora é Abacuque 2, verso 15, mas em Provérbios, é um texto que eu particularmente gosto demais, Provérbios no capítulo 31, verso 4 ao 7, Provérbio 31, ele está dentro daquele contexto que o pessoal só lembra a partir do verso 10, quando fala mulher virtuosa, quem acharás, tá, né? Mas antes desse verso 10, tem um outro texto que ele diz assim, o mesmo autor que está falando da mulher virtuosa, ele fala assim, viu, ô Lemuel, eu tenho algo para te dizer. Ele fala, não convém aos reis beber muito vinho. Preste atenção aqui na ênfase. Não convém ao rei beber vinho, não convém ao rei beber muito vinho. Não convém aos governantes que eles desejem a bebida alcoólica. Não está dizendo que ele não pode beber, está dizendo que ele fica desejoso de beber. Não convém. Aí ele diz assim, se beberem, pode ser que tanto o rei quanto os governantes se esqueçam da lei, e aí eles vão deixar de fazer justiça aos oprimidos. Ele fala, então, o rei, o governante, vamos trazer para a igreja, para o pastor, para o diácono, para o presbítero, para o líder de louvor, para o líder de jovem, não convém que ele beba. Por quê? Porque ele pode se esquecer do que ele tem que fazer. Porque a bebida entorpece, é uma droga, né? Ele fala assim, o álcool é para aqueles que estão morrendo. E o vinho é para aqueles que estão amargurados. Que estes que estão morrendo, que estes que estão amargurados, que eles bebam, para esquecer da sua pobreza e não se lembrar mais das suas dificuldades. Aí você fala, cara, mas esse texto está na Bíblia. Esse texto está na Bíblia. Está na Bíblia. Você pega alguém muito amargurado, tal, né? A gente não segue isso ao pé da letra. Só que isso está na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala da bebida, a Bíblia nunca vem falar para mim assim, não beba. A Bíblia fala assim, cuidado com os perigos da bebida. Cuidado com os perigos do excesso da bebida. A Bíblia fala assim, olha, a bebida em excesso vai distorcer o seu raciocínio. Por isso que ele está falando lá de Abacuque. Ele falou, você chapa o coco do cara, aí depois o cara fica doidão, arranca a roupa, fica nu, né? É que nessa tradução aqui ele está leve, né? Porque lá na outra tradução ele está dizendo assim, se aproveita da nudez. Tem um ditado muito popular que diz assim, que orifício anal de bêbado não tem proprietário. Traduz em português bem claro. Você quer mesmo em português bem claro? Olha lá, hein? Pode falar. Cu de bêbado não tem dono. Essa é a tradução literal, esse é o ditado popular, né? Mas para nós aqui não cabe bem, então orifício anal não possui proprietário. Tá bom? Aí, o que o texto de Abacuque 2 está dizendo? Exatamente isso. E a Bíblia diz que isso é maldade. Quando eu forço uma pessoa a beber para me aproveitar sexualmente dela. Então, a Bíblia está falando, cuidado com os excessos. Os excessos causam isso. Abuso sexual, abuso
de violência física, abuso, né? Então a Bíblia fala, cara, por que você vai se colocar numa situação dessa? Evita isso. Evita. Então a Bíblia sempre nos chama a razoabilidade, a sermos razoáveis, né? A fazer as coisas com moderação. Então está falando pra gente se controlar, não que a gente não pode. Isso. A Bíblia, Carol, ela não... Deus, ó, o nosso mestre, o nosso Senhor, ao contrário do que se pensa, que Jesus é o cara que proíbe tudo, é o cara que vem e estraga a nossa vida. Por que as pessoas não querem seguir Jesus? Porque eles, primeiro, associam Jesus a uma religião. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, associando Jesus à religião, Jesus é associado a tudo aquilo que estraga o meu prazer. Então, tudo aquilo que me dá alegria, Jesus fala, não pode. A pessoa tem medo de se converter, porque ela vai ter que deixar de fazer o que ela gosta. Né? Se eu me converter, Jesus fala, não. Jesus fala, se eu libertar você, cara, aí sim você vai ser livre de verdade. Nessa questão da bebida, olha que interessante. Porque quando a Bíblia fala assim, ó, para quem é que são os ais? O ai é a dor, o sofrimento, a doença, a consequência negativa. Ele fala, é para aqueles que se levantam cedo, que se embriagam, bebem até a noite, e aí cai de tanto beber e continua bebendo e não sei o que. Ele fala, para esses são os ais. Aí a Bíblia fala assim, olha, então, se você sabe que é assim, cara, o apóstolo Paulo vem e ele fala assim, vamos estabelecer uma coisa. Qual a importância que Deus dá para isso? Primeiro, Paulo fala lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. O reino de Deus, lembrou? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e também não é bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então, esse negócio de, Jesus proíbe, Jesus tesoura. Não, Jesus não proíbe, Jesus não tesoura. Jesus fala assim, cara, faça com moderação. Até ele fala isso? Oi? Até ele fala isso? Até ele fala isso. Principalmente ele fala isso. Né? Então, e aí então a gente vai ver essa questão. Então, Jesus não é advogado da bebida, mas ele também não é o promotor público que proíbe a bebida. Não, ele fala, olha, use com moderação. É óbvio que depois o Paulo ele vai falar, cara, quando você for beber, ou fazer qualquer coisa, ele fala, faça com amor. Não amor à bebida, não amor a você, mas amor ao próximo. Por quê? Porque pode ser que uma hora que você está no uso da sua liberdade e está lá bebendo, porque você é livre, e você entende que Jesus te dá essa condição, essa liberdade de você usar isso, ele fala assim, então, nesse momento, antes de você usar toda essa sua liberdade, usa primeiro o amor. Mas que amor? O amor à consciência do outro. Porque pode ser que o outro que está vendo você fazendo uso da sua liberdade, ele não entenda isso. E aí ele fica escandalizado. E aí ele acha, meu Deus do céu, como pode? Então a Bíblia fala assim, então por amor à consciência do outro, então você evita. Mas é para evitar não porque é proibido, é para evitar porque você ama o outro e você não quer que o outro fique escandalizado. Por quê? Porque de repente o outro que fica escandalizado, ele tem um problema com a bebida. Ele é um viciado, ele é um adicto. E aí, aquela bebida que ele beber, ou ele vê você beber, ele vai startar nele, ele fala assim, se ele bebe eu também posso beber? Então imagina, eu sou pastor, você é líder, e aí nós falamos assim, não, Cristo nos libertou, nos chamou para a liberdade, nós podemos sair, e não sei o que, então vamos ali, nós vamos beber. E nós estamos ali, porque nós somos livres em Cristo, estamos bebendo. Mas aí, o irmãozinho,
que está lutando contra o vício, e por conta do vício da bebida, ele perdeu o emprego, ele perdeu a esposa, ele bateu o carro, ele sofreu um acidente, ele matou uma pessoa no trânsito, ele está com a vida detonada por conta da bebida. Esse irmão pode beber? Não, porque ele não tem. Ele não tem condições. Não tem moderação. Certo? Então ele não pode beber. Porque se beber, ele vai fazer tudo isso. Só que aí ele vê nós lá, na nossa liberdade em Cristo, bebendo. Na cabeça dele, ele vai falar o quê? Que pode. É pastor, líder de jovem, e tá lá o ministro de louvor. Cara, se os caras estão bebendo, então eu também posso. E aí ele vai voltar àquelas práticas danosas. Então nós sabemos que ele tem essa prática danosa. No uso da nossa liberdade, de nós podermos ir lá e beber, o que nós vamos fazer? Então, por amor a Cristo, por amor ao irmão, por amor à igreja, por amor à consciência dele, o que a gente faz? Não bebe. Não bebemos. Vamos tomar caldo de cana, vamos tomar água com gás, com limão, vamos tomar suco de maracujá, vamos fazer qualquer outra coisa. O interessante é que essa liberdade de Cristo é assim, ó, a pessoa que fala assim, eu não posso ir para Jesus porque Jesus tira a minha liberdade, e eu fico aqui porque aqui eu posso beber cerveja, esse cara, na verdade, ele não é livre, ele é escravo. Porque ele não pode fazer outra coisa, porque ele não pode parar de beber cerveja, então ele é um escravo. Quem é o verdadeiro livre? Na situação? Eu, você, o crente em Cristo, que pode ir lá e beber. Assim como ele pode, por amor à consciência do outro, decidir, não, eu não vou beber. Isso é liberdade, e essa liberdade quem me dá é Jesus. Então Jesus, ele nos chama para a liberdade, porque a liberdade não é eu poder, a liberdade não é eu fazer o que eu quero fazer, a liberdade é eu poder escolher se eu quero ou se eu não quero, se eu convém ou se não convém, né? Ser dependente, né? Hã? Não ser dependente, né? Quando eu sou dependente, eu sou escravo. Então, Paulo vai falar, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar para o Tito, né? Eu até citei aqui, Tito capítulo 2, verso 3, ele fala assim, ó, cuidado com as irmãs da igreja que são escravizadas pela bebida. Então, ela santa... A bebida, ela... Eu acho que um dos motivos das pessoas pensar que a gente não deve beber é porque, pelo exemplo das pessoas que bebem também. Os alcoólatras também, essas coisas aí. O que eu tô querendo dizer? Porque, pelo fato dela fazer mal, que as pessoas pensam que a gente não deve beber. Fazer mal pro físico. Então vamos lá, né? Aqui nós estávamos falando assim, pode ou não pode? Sim. Essa é a questão. Então, de novo, eu não estou incentivando ninguém a beber. O que eu estou dizendo é para os que bebem. Aliás, não estou nem falando para os que bebem, estou falando para aqueles que não bebem e vê o outro bebendo e fala assim, ai meu Deus do céu. A Bíblia não está falando, ai meu Deus do céu. Tá bom? Agora, o que a Bíblia nos convida a olhar? Primeiro, a Bíblia vai dizer assim, ó, o primeiro dano que a bebida vai causar é ao seu raciocínio. Então, ao contrário do que tem gente que acha que a nossa fé, a fé em Jesus, é uma fé infantil, é uma fé incoerente, é uma fé irracional. Mentira! A nossa fé é uma fé totalmente racional. Eu penso, por isso que nós estamos conversando sobre esse assunto, tá? Porque esse assunto faz parte da minha fé. Agora, dentro desse assunto, a Bíblia fala assim, então, cara,
toma cuidado, porque na hora que você beber, a primeira coisa que a bebida vai influenciar é o seu raciocínio. Então vai distorcer o seu raciocínio. Tá? Você vai começar a pensar de maneira equivocada, não mais de maneira correta. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a bebida vai causar um mal físico. E o mal físico é o meu corpo. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, ao contrário daquela fala, o corpo vai morrer, a terra vai comer e vai acabar, vai ficar tudo aí, o que importa é espírito. Mentira. Eu vou prestar conta a Deus de tudo que eu fiz, de bom ou de ruim, através do meu corpo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, que a Bíblia vai falar assim, então presta atenção, você é templo do Espírito Santo, você é portador do Espírito Santo. Como você vai tratar o templo do Espírito Santo? Você vai mesmo acabar com ele? Você vai mesmo ingerir uma substância química tóxica que vai colocar seu corpo em risco, que vai causar falência múltipla nos seus órgãos, que vai causar infarto do miocárdio? Mas se fosse assim também, a gente não poderia nem comer doce, não poderia... Olha que legal, por isso que a Bíblia está dizendo, o reino de Deus não é comida e não é bebida. Num desses textos aqui, Carol, eu não vou lembrar agora, são muitos textos, tá? Mas num desses textos aqui, ele vai fazer do pecado, ele vai associar aquele que come demais e aquele que bebe demais, e coloca os dois no mesmo nível. Ou seja, ambos, comer demais e beber demais é prejudicial à saúde. Sim. Ou seja, o que a Bíblia está falando? Dos excessos. Tá? Eu bebo demais, eu como demais. Glutonaria, bebedice são pecados. Tipo, o Guaraná não é uma bebida alcoólica, só que tem viciado em Guaraná. Né? Coca-Cola. Imagina a Coca-Cola. Olha só. Eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho, eu não bebo, né? Mas eu não tomo água, eu só tomo Coca-Cola. É outro viciado. Cara, é outro viciado, tá acabando com os ossos dele, né? Ou seja, ele está deteriorando também o seu... Agora, eu fico aliviado, por quê? Porque não tem álcool. Mas o tanto de outra porcaria que tem, né? Que consome também. Então, mas há um aspecto legal que a Bíblia trata. Que sempre que você vai para a Bíblia, né, tirando às vezes que a Bíblia está falando, né, específico do mal que a bebida causa, a Bíblia ela vai sempre, na Bíblia nós vamos sempre ver que a bebida alcoólica na Bíblia ela está sempre associada à alegria, né? Ela está com o vinho alegra o coração, mas de novo, sempre nesse contexto ela está dizendo, olha, ao mesmo tempo que o vinho alegra o coração, o excesso do vinho vai te levar à ruína. Então sempre tem ali, o pós, o pró, né, e o contra. A questão você é chamado para uma fé racional. Como que você vai raciocinar em cima disso? O Paulo vai falar assim aos Coríntios: eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas não é porque todas as coisas me são lícitas que eu vou me deixar dominar por elas. Então não é porque eu sou livre em Cristo que eu vou me tornar um adicto, né? Vai se tornar um dependente. Uhum. Então dá para entender que fica mais uma vez a critério da pessoa, que você não está dizendo que pode, mas também... Isso. Mas uma vez que o assunto é polêmico, tá bom? E eu quero responder como pastor, quero responder como
como um cristão, como um seguidor do Cristo. Então eu não poderia ser, e a nossa ideia realmente é falar de um evangelho puro e simples. Então, Carol, à luz da Bíblia, eu só posso responder uma coisa: beber com moderação não é pecado. O que é pecado é a falta do testemunho, o não testemunho, ou o testemunho banalizado, vamos dizer assim, né? Então, se eu não sei beber, se eu não tenho controle, se eu não sei o meu limite, se eu não sei até quando eu sou tolerante, então eu não devo beber. Se eu for beber e alguém ver eu bebendo, e aquele alguém ver eu bebendo incentiva ele a beber e ele não tem moderação, mas eu falo assim: tô nem aí, a vida é dele, cada um, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, e eu não estou nem aí, eu vou exercer a minha liberdade. Isso é pecado, porque eu devo agir com amor à consciência do outro, tá? Então, pastor, então onde que eu posso beber? Aí vem outra questão. Se eu não posso beber aqui, não pode lugar nenhum, né? Mas, não, eu quero beber, eu posso? Pode. Quanto? Não sei, não tem limite. Você é responsável, você deve saber a sua tolerância. Agora, então, no seu e-commerce, lá na sua casa, sozinho. Mas o legal é beber em bando. Não, então você não quer beber, então você quer, né? Você quer fazer farra. Oi? Quer encher a cara. Você quer encher a cara, você quer fazer farra. Então, a gente precisa entender isso aí, que a Bíblia nos chama a uma responsabilidade, a Bíblia nos chama ao testemunho, a Bíblia nos chama a sermos representantes do Cristo, a Bíblia nos chama a obedecermos o Cristo, a Bíblia nos chama a amar pessoas, a mostrar Cristo para as pessoas, né? As pessoas têm que ver Cristo em mim. Então, fica a dica aí, tá? Não estou aqui dizendo, pessoal, saia e encha a cara, não é isso que eu estou te falando, tá bom? Também não estou falando para você assim, olha, condene aquele irmão que bebe. Não condene aquele irmão que bebe. Você não sabe o entendimento que ele tem, você não sabe que conhecimento ele tem da palavra de Deus, que até onde Cristo já o libertou e ele é livre em Cristo e pode usar a liberdade dele. Então, mas aprenda você. Então, depois, nesse vídeo, não sei que momento aí, mas nós vamos deixar uma lista de texto bíblico, tanto dizendo conselhos, né? Do tipo, cuidado com os excessos vão causar dano, cuidado, ao líder, né, da igreja, não convém. A Bíblia diz, ao pastor, ao diácono, não convém que seja dado a muito vinho, entendeu? Está dizendo que o pastor não pode beber, porque não pode beber muito, pode ser amante do vinho, né? Só o pastor chegar aqui e pregar chapado, não aguenta, dá uma cadeira, irmão, sentado, não aguentando parar em pé, aí não rola, não fica legal, né? Mas, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Sim, tem que ter consciência. Consciência cristã. Isso. Então vamos encerrar então. Vamos encerrar. Acabamos.
vamos de novo. Então, valeu, pessoal. Ó, comenta aí. Eu queria pedir, pode comentar comigo, alguns têm comentado comigo, mas comenta lá no canal, tá bom? Põe lá no vídeo lá seu comentário, dá seu like, e isso é importante, não para nós, no sentido nós aqui olharmos, mas é importante enquanto lá a plataforma que a gente usa, né, que é o YouTube, que eles nos ajuda a promover, a divulgar, e essa é a nossa intenção, espalhar, proclamar a boa nova de Jesus, essa liberdade que Jesus nos dá.